Semana Santa, tudo está consumado. Eu queria saber se por um acaso tem alguém aqui que nunca participou das celebrações de Semana Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, todas essas missas. Tem alguém aqui que nunca participou? Tem? Ninguém? Todo mundo já participou? Beleza, maravilha. Então, mais fácil então. Gente, Semana Santa o que é? É uma semana em preparação para a Páscoa. E o que é Páscoa? Aí que está o problema. Para a gente entender o que é Páscoa, a gente vai ter que ir lá em Gênesis. A gente vai ter que quase contar a história do Antigo Testamento inteiro para a gente entender o que é Páscoa. Então eu vou contar de uma forma muito resumida, muito breve, para a gente conseguir entender o que era a Páscoa. Porque a Páscoa, ela não é uma coisa que foi inventada por Jesus. A Páscoa era uma celebração que já existia antes de Jesus nascer. Então vamos lá para Gênesis, né? Gênesis começa contando a história de Adão e Eva. Aí beleza, teve lá Adão e Eva, os primeiros homens, e aí eles desobedeceram a Deus. E aí isso foi o pecado original. Aí teve o pecado original, e aí o homem, né, o ser humano, ficou manchado com o pecado original. Foi vindo os descendentes, e esses descendentes, maculados pelo pecado original, foram se pervertendo, até que chegou uma hora Deus estressou. Deus estressou, falou, chega desse povo, e aí ele mandou o dilúvio, lembra da história do dilúvio? E aí quase toda a humanidade morreu. Quem não morreu? Um povo que sobreviveu, que ficou dentro da arca de Noé. E aí o pessoal da arca sobreviveu. E aí, a partir daí, surge um novo povo, que era aquela galera que ficou na arca, Noé com seus familiares. Surge uma nova descendência. E aí, vem a figura importante do 12º descendente de Noé. O 12º descendente de Noé se chama Abraão. Abraão é importantíssimo. Por quê? Abraão estava lá, de boa, Deus escolheu ele. Deus chegou e falou assim, olha, eu quero que você forme o meu povo. E aí, Abraão teve um filho, né? Ele teve primeiro um filho, Ismael, mas depois ele teve um filho com a esposa mesmo dele, chamado Isaac. Ele tem toda aquela história, não sei se vocês lembram, né? Lá do Gênesis, que Deus pediu o quê? Pediu o filho, né? Pediu o Isaac. E aí, ele chega para Abraão e fala assim, olha, eu quero o teu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho por mim. Sobe lá no monte, amarra o teu filho e queima ele e você vai fazer esse sacrifício por mim. Abraão ficou meio em choque, né? Que era o filho amado dele, e aí ele fala, tá bom. Ele sobe um monte. E sabe que monte é esse? É o Monte Calvário. É o mesmo lugar onde, muitos anos depois, Jesus morreria na cruz. E aí, Abraão sobe o Monte Calvário, chega lá com Isaac. Quando ele chega lá, ele está pronto para matar o Isaac, ele já está lá com a faca lá para matar o Isaac. Um anjo aparece e fala, não, pode parar. Eu queria saber, era uma prova para saber se realmente eu poderia contar com você. Mas você já provou, não precisa matar seu filho. E aí nisso aparece um cordeiro, pega o cordeiro, pode matar ele no lugar do seu filho. Ele pega o cordeiro, mata o cordeiro e sacrifica para Deus. Esse cordeiro, que morreu no Monte Calvário, é o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que depois de muito tempo morreria naquele mesmo lugar, que é Cristo. Mas ainda não cheguei na Páscoa. Estou falando lá do cordeiro e tal, que foi aquele sacrifício que não foi consumado. Então o Isaac é o sacrifício não consumado no Monte Calvário. E aí depois Isaac tem filhos, né? Um dos filhos de Isaac é Jacó, Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Um desses 12 filhos era o favorito, né? O Jacó, ele teve 12 filhos e ele gostava mais do que os outros, que era José. E aí ele gostava mais de José do que dos outros. Óbvio, ele amava todos os filhos, mas José tinha uma predileção por ele. Só que os irmãos ficaram com ciúme. Gosta mais do José. O que a gente vai fazer? Vamos matar José. E aí os 11 irmãos vão lá e combinam, vamos matar José? Vamos. E aí um dos irmãos fala, não, vamos matar não, vamos vender ele, e a gente fala pro pai que matou e tal. O irmão lá foi um pouco gente boa. E aí eles vão e vendem José como escravo no Egito. Esse foi o irmão que gente boa, sugeriu para vender como escravo.
E se for irmão bacana, irmão dele. E aí José, não, vamos vender como escravo, não vamos matar ele não. E aí eles pegam, sujam a roupa e falam pro Jacó que o filho morreu. Jacó ficou muito triste, porque era o filho preferido dele, morreu e tal. E aí tá, beleza, Jacó é vendido como escravo, se torna escravo lá no Egito. E aí, José se torna escravo lá no Egito. Ótimo. Ele tá lá, escravo. Aí tem toda uma história, que eu não vou contar aqui porque é muito longa, que ele acaba conseguindo interpretar um sonho do faraó. E aí por causa disso ele ganha uma moral muito grande, até que ele ganha uma moral tão grande, que esse José, que era escravo, ele se torna vice-rei do Egito. E aí José, vice-rei do Egito, ele tá lá, né? E aí o que acontece? Depois de um tempo, acontece uma fome muito grande. E aí o povo começa a passar muita fome, e o único lugar que tinha comida era no Egito. E aí o pessoal então começa a ir lá no Egito procurar comida. E por coincidência, quem vai lá no Egito? Os irmãos lá, sem vergonha, do José, vão lá atrás de comida. Quando chega lá, quem que tá lá para dar comida para eles? O José. E aí, a princípio, eles não reconhecem que era o irmão deles, né? Mas depois o José se apresenta, eu sou o irmão de vocês, né? Lembra que vocês tentaram me fazer mal? Então, pois é, agora eu tô aqui fazendo bem para vocês, dando comida para vocês, que vocês estão passando fome e eu não. Um abraço. E aí ele pega e fala lá pros irmãos, traz o pai pra cá, vem vocês pra cá, vem ficar aqui, né? Porque aqui o Egito tem comida, vocês não vão passar fome. E aí vai toda a cambada, né? Os 11 irmãos, mas aí já não são 11, porque tudo casou com filhos, criançada, tudo, os moleques, as galinhas, papagaio, vai todo mundo, muda, Jacó com toda a tropa, vai lá pro Egito. E aí esse povo vai morar no Egito, né? Que é o povo israelita. Só que o tempo vai passando. Agora você pensa, 11, tudo casou com filho. Mas vamos supor, né? Vamos supor que cada um teve 10 filhos. Aí já deu mais de 100 filhos. Vamos supor que cada um dos 100 teve 10. Aí você já tá vendo, né? Já virou uma PG, né? E aí, o que acontece? O negócio vai indo, passou 430 anos. Depois de 430 anos, era muita gente. Era muito povo israelita. Obviamente, né, gente? 430 anos depois, Jacó já tinha morrido. O José já tinha morrido e estavam os tataranetos, estava tudo lá. E aí até o faraó também lá já tinha morrido, aí ele vê e fala assim, galera, explica uma coisa pra mim, o que é esse tanto israelita aqui morando aqui? O que é isso? O povo não sabe explicar, não sei o que esse povo está fazendo aqui. Não, é muita gente, eles estão ficando quase mais numerosos do que a gente, daqui a pouco esse povo vai querer dominar a gente, vamos escravizá-los. E aí o novo faraó do Egito resolve escravizar, e esse povo fica escravo por muito tempo. E aí já mudei de livro, já estou no Êxodo, já contei o Gênesis inteiro, economizei o tempo de vocês de ler o Gênesis. Chegou o Êxodo, então esse povo está lá escravo, o que acontece? Eles estão lá escravizados, nasce um carinha chamado Moisés, tem toda uma vibe de menininho na cesta, mas não vou contar isso não. Ele está lá, e aí Deus escolhe ele para libertar o povo, né? Aquele povo que está lá escravizado. E aí ele vai, né? Ele é escolhido para libertar aquele povo que está escravo. Ele conversa com o faraó não quer de forma alguma libertar, até que acontece as 10 pragas do Egito. Lembra das 10 pragas? Então acontece 10 pragas, e aí para convencer o faraó de soltar aquele povo, e o faraó não quer, até que vem a 10ª praga. E aí a 10ª praga, o buraco é mais embaixo. A 10ª praga era que ia morrer todos os primogênitos de todos os filhos dos egípcios, né? E aí morre inclusive o primogênito do faraó. E aí já falou, opa, essa praga aqui, o negócio foi mais sério, né? E aí a partir dessa 10ª praga, que era a morte do primogênito, o faraó ele acaba por, né? Ele cansa daquele povo, fala, não, cansei desse povo. E aí o que acontece? Aqui é uma parte muito importante. E agora que eu tô começando a entrar na história da Páscoa. Deus dá uma instrução para aquele povo. E ele fala assim, olha, é o seguinte, essa noite vai morrer todos os primogênitos. E para não morrer os primogênitos de vocês aí, do povo Israel, vocês vão matar um cordeiro, vai pegar o sangue e vai passar na porta, na moldura da porta, o sangue para... Aquele que tiver o sangue do cordeiro na porta, o primogênito não vai morrer. E isso de fato acontece. E aí ele pega e Deus fala, aproveita essa noite e vaza daí. A hora que vocês verem que está acontecendo, esse rebuliço todo, vocês vão levantar e vão embora. E aí ele pega e de fato acontece, né? E aí eu vou ler aqui rapidão, Êxodo, que não tem como deixar de ler, porque é importante pra caramba. Êxodo, capítulo 12.
Érica, vem aqui, meu amor. Érica vai ser minha voz, porque eu tô mal. Êxodo 21, 28, fazendo favor. 21, 28. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de sopo e ensopareis no sangue que estiver na bacia e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua entre vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E assim o fizeram. Agora lê do 37 ao 42, fazendo favor. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas, em nome do Senhor. Aí, obrigada. Bom, então a primeira parte que ela leu falou daquilo que a gente tinha falado de passar o sangue na porta, que os primogênitos seriam preservados, e depois da fuga deles. E que eles saíram tão correndo que não deu tempo de fermentar o pão. Eles fizeram a massa do pão, não deu tempo de fermentar, eles foram embora sem fermentar mesmo. E vocês viram quantas pessoas tinha, gente? 600.000 pessoas, não foi? Você leu, Érica? Em algum lugar aqui? 600.000. Ó, pensa, era o José, levou 11 irmãos, virou 600.000 pessoas depois de 430 anos. Esse povo fazia fique. E aí, o que acontece? E aí, ele fala assim, ó, foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Foi a libertação do povo do Egito que era escravo. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração. Então, e aí tem uma outra parte que a Érica fala, que alguma coisa que era perpétua, né? Algum lugar ela leu isso também. Que seria observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Então, nesse momento, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu a festa da Páscoa. Então, os judeus, a partir de então, todos os anos eles celebravam a Páscoa. Então, isso não foi uma coisa inventada por Jesus. Foi uma coisa muito mais antiga, entende? Então, a Páscoa passou a ser celebrada. Só que tem uma coisa. Os judeus, eles não têm um calendário bonitinho igual a gente tem. Pô, hoje eu não sei, acho que hoje ainda não, né? Não é tipo assim, hoje é dia 25 de março, bonitinho. Não. Eles não têm essa numeração. O deles é pela lua, né? Então, por exemplo, a Páscoa não é uma data exata, né? Por exemplo, esse ano a Páscoa vai cair dia 9 de abril. Mas ela não cai sempre na mesma data. Por quê? Porque essa é uma festa judaica. E na festa judaica, o que é a Páscoa? É o primeiro domingo de lua cheia da primavera. Primeiro domingo de lua cheia da primavera para eles, que pra gente é outono. Então, pra gente é o primeiro domingo de lua cheia do outono. Então, vocês podem ver que toda Páscoa sempre vai ter lua cheia. Já na sexta-feira da Paixão já vai estar a lua cheia, né? No sábado vai estar a lua cheia, no domingo de Páscoa a lua cheia também. O primeiro domingo de lua cheia do outono. Então, por isso que sempre muda. E a
Páscoa é a data que marca todas as outras. Por que o carnaval muda todo ano? Por que a quarta-feira de cinzas muda todo ano? Por que Pentecostes muda todo ano? Por que Corpus Christi muda todo ano? Tudo isso gira em torno da Páscoa. Então, primeiro marca a Páscoa. Vai lá os astrônomos e consegue ver quando que vai ser o primeiro domingo de lua cheia do outono de 2024. Ah, tá. A partir daí, eu consigo saber quando que vai ser o carnaval ano que vem. Quando que vai ser a quarta-feira de cinzas do ano que vem. Né? A partir da Páscoa. Tá. E aí foi instituída a Páscoa. Todo o povo judeu celebrava. E Jesus era judeu. E como bom judeu, ele foi para a capital, que era Jerusalém, celebrar a Páscoa. Era uma viagem longa, ele chegou lá uma semana antes da Páscoa. E o dia que ele entra lá em Jerusalém, para a Páscoa, ficou conhecido como Domingo de Ramos. E aí que eu começo a aula. Agora que eu começo a falar da Semana Santa. Então, nós estamos falando o quê? Do Domingo de Ramos. É aí que começa a Semana Santa. E aqui pra gente, no nosso calendário desse ano de 2023, o Domingo de Ramos será domingo que vem. Sem ser amanhã, no domingo que vem. Se não me engano, cai dia 2 de abril. Então, esse ano, Domingo de Ramos, 2 de abril. Isso dá início à Semana Santa, também chamada de Semana Maior. Então, o que é o Domingo de Ramos? Nesse dia, a gente faz memória da entrada de Nosso Senhor em Jerusalém. Para que ele entrou lá? Para celebrar a Páscoa junto com o povo judaico. Certo? Eriquinha! Mateus 21, 11. Hoje você vai ser minha voz aqui. Tudo que eu puder poupar de garganta, eu vou poupar. Mateus 21, 11. Ou não tem como não ler. Tá? É realmente muito importante. Mateus 21, de 1 a 11. 1 a 11. Fazendo Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele, sem demora, os devolverá. Assim, nesse acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortavam ramos de árvores e espalhavam-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Muito obrigada. E aí, então, tá. O que vai acontecer domingo que vem, a hora que eu for na missa? Como é que vai ser domingo que vem? Então, vocês vão chegar na missa domingo que vem. Não importa a paróquia que vocês forem. Vai chegar lá, o povo vai estar tudo assim. Quem nunca foi na vida, assusta, sabe? Porque vai estar lá tudo com os ramos, assim, ó. Todo mundo com ramos, assim, ó. Aí de Rumbuçu pega fogo, né? Aí vai estar todo mundo com os ramos, assim, todo mundo. Quem nunca foi deve levar um susto, eu acho. Marcela, assim, no fundo, aquele Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei. E aí, por que tá desse jeito? O que é isso, né? O que é isso, né? Quem nunca foi leva um susto. Por quê? Exatamente. O Domingo de Ramos, então, é a missa que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, vocês vão chegar na missa. Aí, a primeira coisa que vai acontecer, a liturgia é toda diferente. Não é uma missa igual a todas as outras do domingo. Primeira coisa da missa, vai ter a bênção dos ramos. Vai estar lá, todo o povo com um ramo na mão, né? Todo vai estar lá. Uns chegam com... Tem uns humildes, né? Que chega só com 3 folhinhas assim. Eu, quando vou, eu levo o ramo. Eu já levo o ramo para ser bem bento mesmo. E aí o padre vai chegar, aquele mãe de ramo, a igreja também vai estar com ramo. E o padre, ele dá a bênção dos ramos. Ele vai abençoar o ramo de todo mundo. E aí uma curiosidade muito legal.
O que a igreja faz com esse tanto de ramo? Porque enfeita a igreja, fica cheio de ramo. O que a igreja faz? Que joga fora? Não vai jogar fora, porque está bento. O que faz? A igreja guarda esse ramo e bafo, acho que vocês não sabem disso. O ano que vem, sabe o que eles vão fazer? Eles queimam esse ramo que tá bento, e aí a hora que queimar, o que vira? Cinza. E o que faz com essa cinza? Usa na quarta-feira de cinzas, pra passar na testa do povo, pra ficar com aquela marquinha legal na testa. E aí, então... Pegar fogo aqui, né? Não, um pão aqui. E aí, beleza. Então, vocês vão chegar lá na missa. Primeira coisa, vai ter a bênção dos ramos. Segunda coisa, depois da bênção dos ramos, já proclama um evangelho. Qual é o evangelho? Esse evangelho que a Erika acabou de ler. O evangelho de Jesus entrando todo triunfal. Todo mundo falando Hosana, que significa louvado seja, aleluia, Jesus está chegando. Tá, vem a procissão. Então, acontece uma procissão, o povo sai com esses ramos, cantando Hosana Rei, Hosana Rá, vai para a igreja. Ali acontece a missa. Só que na missa, o que acontece? Vai ter outro evangelho. Ou ao menos já não teve um evangelho, tem outro. E qual é o evangelho que tem na missa, o evangelho da missa? É aquele do povo judeu gritando, crucificam. E isso é extremamente simbólico. Eu até arrepio de pensar. Eu fico muito emocionada quando chega Semana Santa. E assim, é muito, muito bonito mesmo, porque é exatamente isso, o que quer nos ensinar, né? Que nós somos chamados a meditar sobre isso, a contradição desse mundo. O mesmo povo, exatamente o mesmo povo que estava gritando Hosana, uma semana depois estava gritando crucifica. Né? E isso, a gente já é chamado de cara a pensar sobre isso. Já começa a Semana Santa pensando sobre isso. Será que eu não tenho pensado demais no que os outros, né, pensam de mim, em querendo agradar os outros, querendo ganhar o afeto dos outros? Então, de cara, a gente já tem que começar a Semana Santa com esse pensamento. Porque o mundo é muito instável. O mesmo povo que hoje está me aplaudindo, o mesmo povo, semana que vem está pedindo para eu ser crucificado. É o mesmo povo. Então, assim, se eles fizeram isso com Jesus, o que não farão conosco? E a gente fica aqui perdendo tempo, tentando agradar as pessoas, tentando a todo custo, né? Querer agradar as pessoas. Gente, a gente não vai agradar as pessoas. Não vai. Eu posso agradar hoje aqui, dando aula e tal, mas amanhã já não agrada, não tem como. A gente não agrada, é impossível a gente agradar a todos. A gente tem que viver aqui para agradar a Deus. Né? É isso. Então, a gente já começa a Semana Santa com essa meditação para fazer. E aí tá bom, acontece a missa e tal. E com essa missa, dá-se início então a Semana Santa, mas ainda não acabou a Quaresma. Tá? A Quaresma, ela vai acabar com a missa da quinta noite, e aí começa o tríduo pascal. Então, Quaresma ainda não acabou. Aí tá, passou o domingo de Ramos, voltei para casa e tal, vem a segunda-feira santa, ainda é Quaresma, vem a terça-feira santa, ainda é Quaresma, vem a quarta-feira santa, ainda é Quaresma, e aí vem a quinta-feira santa. E aí... Comenta rapidinho da produção do encontro, tem umas paróquias. Tá. Existe uma tradição, mas não é uma coisa obrigatória, nem está no missal, mas é uma tradição que haja a procissão do encontro. O que é a procissão do encontro? É o encontro de Jesus com Nossa Senhora das Dores. Então isso é muito comum que nas paróquias tenha isso. Obrigada, vou precisar mesmo. Porque esse aqui já está acabando. E aí, o que acontece? Essa procissão, Jesus normalmente ele sai de uma paróquia, o pessoal sai carregando Jesus. A Nossa Senhora das Dores sai de outra paróquia ou sai de outra igreja e eles se encontram e ali acontece a missa. Normalmente isso acontece na terça, pode acontecer no segundo também. Não é uma regra, não é nada obrigatório, né? Mas é uma tradição bonita, uma tradição bonita. Tá, e aí chegou a quinta-feira. Gente, a quinta-feira é mágica. Por quê? Na quinta-feira a gente vai fazer memória de duas coisas que Jesus instituiu. Ele instituiu no mesmo dia o sacerdócio e a Eucaristia. Quando ele chega lá na ceia e fala assim, isto é o meu corpo, ele está instituindo a Eucaristia. E aí quando ele vira e fala assim, fazei isto em memória de mim, ele está dando poder para eles fazerem. E aí ele está instituindo o sacerdócio. Então no mesmo dia ele institui a Eucaristia e institui o sacerdócio. E aí existem duas missas, uma para comemorar a instituição do sacerdócio e uma para comemorar a instituição da Eucaristia. Então na quinta-feira acontecem duas missas. Então vamos lá.
Primeira missa que acontece na quinta-feira é a da quinta-feira de manhã. Ela se chama Missa da Crisma. Missa da Crisma. O que é a Missa da Crisma? Essa missa, obrigatoriamente, ela tem que acontecer na catedral. O que é uma catedral? A catedral, ela é a sede da diocese. Onde fica a nossa catedral? Em Guaxupé. Então, lá em Guaxupé, nós temos a nossa catedral e lá é a sede, onde está o bispo. E aí, o que acontece? Nessa missa, todos os padres vão para lá, todos. Vai os padres de Paraíso, de Guaxupé, de Passos, Itamogi, Japuí, todo mundo aqui da região, Guardinha. Liga da Justiça. Hã? Toda a Liga da Justiça, todos, os Vingadores, tá tudo lá com o bispo ali, e ali acontece a missa do Crisma. Gente, essa missa, assim, ela assim, é que eu sou meio boba, né? Ela assim, é uma missa de chorar do início ao fim, né? Eu recomendo que vocês vão. Eu fui já 3 vezes nessa missa, né? Ela acontece em Guaxupé. Esse ano, se meu carro funcionar, a gente vai de novo. É muito maravilhosa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a liturgia dessa missa, né? Então tá todos os padres, todos, né? Tá todo mundo lá. A nossa diocese, eu perguntei pro padre Marcelo, esses dias ele falou que a nossa diocese está com aproximadamente 100 padres. Então vocês imaginam que coisa mais linda, né? Uma missa com 100 padres e um bispo lá. É bonito demais, gente. É bonito demais. Aí a missa, ela começa normal. Já tá procedendo de entrada direto, que entra aquele tanto de padre, assim, bonito demais. E aí tem a missa normal. Até o evangelho é normal. E aí depois do evangelho, aí acontece a renovação das promessas sacerdotais. Chama todos os sacerdotes, vem cá meu povo. E aí eles vão renovar as promessas sacerdotais. O bispo vai fazer 3 perguntas. As perguntas são longas, eu coloquei o principal da pergunta. Primeira pergunta: quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Então, primeira pergunta: vocês querem renovar o sacerdócio de vocês? A segunda pergunta: quereis unir-vos mais espiritualmente ao Senhor Jesus? E terceira pergunta: quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas? Então, ele chama os 100 padres, no nosso caso da diocese, cerca de 100 padres, chama lá, faz essas 3 perguntas, eles respondem: quero. E aí, depois que termina essa renovação, o bispo vira para o povo. É bonito demais, eu vou até ler nome e sal, porque é bonito demais. Dá até vontade de chorar. Eu choro mesmo, porque é bonito. E aí, onde que tá? Página 291. E aí o bispo, os padres acabaram de fazer a renovação do seu sacerdócio. E aí o bispo vira para o povo e fala assim: e vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, padres, né, os vossos padres, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Então o bispo, ele vira pra gente e fala: reze por esse povo aqui, eles precisam de oração. E aí depois, nós respondemos: Cristo ouvimos, Cristo atendemos. E aí depois o bispo vira pra gente que está na missa e fala: e orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Então, primeiro, ele vira pra gente e fala: ó, tá vendo essa negada aqui? Reze por eles. Depois vira e fala: reze por mim também. E aí o povo responde: Cristo ouvimos, Cristo atendei-nos. E aí depois, por fim, ele fala: Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, ou seja, nós pastores e vocês ovelhas, a vida eterna. E o povo responde: amém. E aí nisso eu já estou banhada de lágrimas, porque eu acho isso muito bonito. E aí depois que ele faz isso, né, os padres voltam cada um para o seu lugar. E aí tem a bênção dos olhos. Que olhos que são esses? Entra, nossa, é bonito demais. Entra uns tambores, eu não sei como é que chama. Tem um nome correto, né, mas eu não sei. É um negócio muito grande assim, ó. É como se fosse uma âmbula gigantesca, 3 âmbulas gigantescas. Normalmente cada padre entra segurando um. E lá dentro tá cheio de óleo. Um tá com o óleo do crisma, o outro o óleo do batismo e o outro o óleo da unção dos infernos. E aquele, né, tamborzão ali, com certeza me chama isso, tem um nome bonito, com certeza, para aquilo. E aí aquilo vai ser abençoado pelo bispo e vai ser distribuído em vedrinho por todos os padres. Os padres vão embora e aquele óleo eles vão usar o ano inteiro.
Então, unção dos enfermos, né? Quando o vô tá doente, a avó tá doente, a gente não leva o padre no hospital para dar unção dos enfermos, ou na casa do vô, da avó, o padre leva um olhinho e a mão, né? A mão, né? A unção dos enfermos é na mão. Unge a mão. É a mão? É a testa? Mão e testa. E aí unge a mão e a testa com esse óleo. Esse óleo, onde que ele recebeu? Nessa missa de quinta. Então, ele tem 1 ano para usar aquele óleo. Ele recebe o óleo por 1 ano. Então, todas as unções dos enfermos, toda vez que ele vai no hospital, na Santa Casa, na casa das pessoas da unção dos enfermos, é esse óleo. Óleo do batismo. No batismo também tem um olhinho, passa no peito, né? No peito. Esse óleo do batismo, também os padres receberam, é outro óleo, são 3. Receberam nessa missa. E o outro óleo, o óleo do crisma. Que, na verdade, quem vai usar vai ser o bispo, o dia que ele foi lá na paróquia celebrar o crisma dos meninos, né? Então, esses 3 óleos, os padres recebem nessa missa. É legal, porque entra esses tamborzão, assim, né? Que com certeza chama isso. Entra lá. Aí o padre abençoa. No que o padre abençoa, é muito legal, porque sai um monte de mulher correndo. E aí, o que acontece? Elas ficam a missa inteira, eu acredito, lá dentro da sacristia, colocando em vidrinho. Porque quando chega no final da missa, o padre chama cidade por cidade. Então ele chama São Sebastião do Paraíso. Aí ele chama, aí vai lá, né? Padre Paulo, Padre Marcelo, Padre Ailton, todo padre lá. Vai, e aí eles recebem o kitzinho já bonitinho, numa caixinha, com 3 vidrinhos. Então quer dizer que foi as mulheres que fez tudo correndo, né? Porque quando entrou, tava dando um negócio, e já tá tudo bonitinho, assim, elas fizeram super correndo durante a missa, né? E aí já tá bonitinho no vidrinho, assim, e eles recebem. Então, todo padre recebe já para o ano inteiro. E aí acontece, então, essa bênção, né? Então, são as 2 coisas, assim, diferentes que tem nessa missa. A renovação das promessas dos sacerdotes e a bênção dos óleos. E aí depois a missa termina, segue normalmente, né? Eucaristia e tal, normal. Acontece a missa normal. Tem no final essa parte, né? Que ele chama cidade por cidade, né? Para entregar os óleos e tal. Mas a missa em si, normal depois. Essa missa, ela ainda acontece dentro da quaresma. Então, ela acontece de manhã na catedral e ela ainda está dentro da quaresma. Tá. E aí, você voltou para sua cidade, tal. Quando chegar à noite, acabou a quaresma. E aí começa um negócio chamado Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? Ele começa com a missa da quinta ao entardecer e termina com a vigília pascal. O que é essa missa da quinta? É a chamada missa da ceia do Senhor, ou também chamada missa de lava-pés. A missa de manhã, ela foi uma recordação da instituição do sacerdócio. A missa da noite, aí já não é mais na catedral, é na paróquia mesmo, todas as paróquias têm. Essa missa, ela já é para a gente relembrar a instituição da Eucaristia. Então, como é que acontece essa missa? A missa, ela é normal até o Evangelho, normal. Depois do Evangelho, acontece o lava-pés. O que é esse lava-pés? O padre escolhe 12 pessoas da comunidade, ou ele escolhe de supetão na hora, ou ele já escolheu antes e as pessoas já estão preparadas. Tanto faz. Tem vezes que escolhe de supetão, tem vezes que às vezes as pessoas já foram convidadas antes. E aí ele pega e lava os pés dessas pessoas. Mas por que ele faz isso? Né? Lembrando o que Jesus fez na última ceia, num ato de amor e de serviço para com os apóstolos. Porque Jesus, se a gente for ler em São João, ele lava os pés dos apóstolos lá na última ceia. Então essa missa recorda isso, né? E aí o que acontece? Aí a missa depois do lava-pés segue normal, tem a Eucaristia e tal, a gente comunga, tem a oração pós-comunhão. E aí depois começa. E aí começa o negócio. O que acontece depois dessa oração? O padre, ele tira Nosso Senhor do sacrário. Pela primeira vez no ano, o sacrário ele vai ficar vazio. Apaga-se a luz vermelhinha do sacrário. Sabiam disso, né? No sacrário tem uma luz vermelha. Todo sacrário tem uma luz vermelha. Aquilo indica que Nosso Senhor está lá dentro. Eles apagam aquela luz ela não se apaga nunca, nem quando a igreja está fechada. Aquela luz fica acesa ininterruptamente. Ele apaga a luz do sacrário pela primeira vez no ano, significando o quê? Jesus não está mais lá dentro. Acontece uma pequena procissão dentro mesmo da igreja. Nosso Senhor sai do sacrário e ele vai para algum altar lateral ou algum lugar que foi preparado. E ali fica o Santíssimo em exposição. E essa vigília acontece ou até meia-noite, ou às vezes até o dia seguinte, amanhã do dia seguinte. O que é essa vigília?
É para fazer recordação do quê? Vocês lembram quando acabou a ceia? Lá na Bíblia, acabou a ceia. Jesus sai e vai para o Horto das Oliveiras, uma floresta, e lá ele começa a rezar, né? Se preparando, ele já sabia de tudo que ia acontecer. E aí ele chama os 3 apóstolos preferidos dele, que era Pedro, Tiago e João, vira para os 3 e fala assim: ficai comigo e vigiai. Vocês lembram disso? Ficai comigo e vigiai. Fica aqui comigo. Fica comigo. Eu estou angustiado. Fiquem comigo. E aí os 3 não dão conta de ficar. Eles dormem. Jesus fala de novo. Vai lá e acorda eles. Fica comigo. Estou angustiado. E eles dormem de novo. E aí Jesus está lá sofrendo, angustiando. Ele soa sangue ali naquele momento. E aí os 3, ele pede: fica comigo. E nesse momento é isso que nós hoje temos a oportunidade de fazer. Aquilo que os apóstolos não deram conta de fazer. Os apóstolos não deram conta de ficar vigiando e rezando com ele. Jesus estava ali angustiado, mas eles dormiram, né? Estava de madrugada, eles não aguentaram. Mas nós hoje, nós temos essa oportunidade de fazer a companhia para Jesus que está angustiando. Então, naquele momento, acaba a missa da Eucaristia, né? A gente até trouxe aqui suco de uva para representar o vinho e o pão. Então, acabou a ceia, o que acontece? Jesus ele vai para o Horto das Oliveiras e nós somos convidados a ficar com ele em vigília. É como se Jesus virasse para cada um e falasse: Ana Clara, fica comigo e vigia. Érica, fica comigo e vigia. Eu estou angustiado, eu quero a sua companhia aqui comigo. Então nós somos convidados a ficar. E aí a gente pode ficar o quanto a gente aguentar, o quanto a gente puder ficar, né? O Santíssimo ele fica exposto. Cada paróquia de um jeito, né? Às vezes fica até meia-noite. Tem paróquias que fazem revezamentos, né? Que fazem escalas, sei lá, das 8 às 9 vai ficar os ministros de Eucaristia, das 9 às 10 vai ficar os acólitos, né? Tem paróquia que faz escala. Mas independente se a gente for escalado ou não, é muito importante que a gente fique ali. A gente está fazendo isso, a gente está fazendo companhia para o Senhor que está angustiando. E por que Nosso Senhor está angustiado? Ele está com medo da cruz, né? Ele está com medo, é isso? Humanamente, sim, mas é muito mais do que isso, né? Ele chegou a suar sangue por quê? Porque naquele momento ele viu todos os pecados da humanidade. Por quê? Porque ele morre na cruz para pagar os pecados. E naquele momento ele teve a visão de todos os pecados, todos os que já tinham acontecido, os que ainda iam acontecer e os que acontecerão ainda. E inclusive os meus pecados que eu cometi, a minha vida, ele viu ali. Os seus pecados, os seus, ele viu todos. Os nossos pecados, ele viu ali naquele momento. E quando ele viu toda a cagada, toda a ofensa que nós faríamos, ele chega a suar sangue. De tão desespero ali que ele fica, né? Desespero não é uma boa palavra, mas angústia mesmo que ele fica ali. Né? Ele chega a suar sangue, vendo todos os pecados da humanidade. Ali ele viu tudo. Ele viu as guerras que aconteceriam, ele viu todas as revoltas que aconteceriam, ele viu tudo. As apostasias ali, ele viu as heresias, ele viu todos os padres que o trairiam, ele viu tudo isso ele viu. Ele viu os maus padres, os maus bispos, ele viu tudo, né? Então, nesse momento nós somos convidados de fato a ficar ali com ele, né? E rezar. E é uma oportunidade que a gente tem também de rezar. E o que a gente reza então, né? A gente pode rezar em desagravo aos pecados cometidos, em desagravo aos meus pecados cometidos, em desagravo aos pecados dos sacerdotes. Então, eu quero rezar um terço, por exemplo, o primeiro mistério, em desagravo aos pecados dos nossos padres. O segundo mistério, em desagravo aos meus pecados. Terceiro mistério, em desagravo aos pecados cometidos pelas pessoas das outras religiões, pelos apóstatas, pelos hereges. E ali você pode ir rezando, né? Fazendo companhia para Jesus, desagravando o coração dele de todos esses pecados que aconteceram, né? Então, é isso. Beleza. Nessa missa, dá para lucrar indulgência. Como que a gente pode... eu vou falar o que é direito à indulgência numa outra aula. Hoje eu só vou falar que dá para lucrar indulgência. Quem não sabe o que é indulgência vai aprender aí. Dá para lucrar indulgência nessa missa. Como? Recitando o tão sublime sacramento. Nessa missa, né? Da quinta-feira do Senhor. Da ceia do Senhor. E também em Corpus Christi, né? Que acontece depois. Bem depois da Páscoa. E o que acontece? Esse tão sublime sacramento, ele é cantado, ele sempre é cantado, né? Então a gente pode cantar o tão sublime sacramento junto com o coral, ou a gente pode recitar, ler mesmo a oração. Normalmente ele até está no folheto. Então, mas
caso não tenha folheto na sua paróquia, sei lá, e caso por algum motivo o coral resolva fazer o favor de não cantar essa música, tem aqui, eu coloquei a oração. Então, sublime sacramento, vamos todos adorar, pois no Novo Testamento vem o antigo suplantar. A letra da música é um pouquinho diferente, aqui está a tradução do manual das indulgências, mas não tem problema, diferençazinha de tradução. Então tá aí o asterisco, né? Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos faltar, ao eterno Pai cantemos. Isso aqui quem escreveu foi Santo Tomás de Aquino, certo? Então a gente ganha indulgência plenária se a gente... um detalhe, né? Eu não vou ficar falando de indulgência plenária não, mas é bom saber. Indulgência plenária a gente só recebe se a gente tiver confessado 8 dias antes ou 8 dias depois e a gente tiver comungado na missa. Então não adianta só rezar essa oração. Eu tenho que ter confessado 8 dias antes ou 8 dias depois, tenho que comungar nessa missa aqui e depois rezar alguma oração, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, nas intenções do Papa, né, do Santo Padre, certo? E aí acabou então a quinta-feira. Um detalhe, na quinta-feira, nessa missa, não tem bênção final. A gente aprende o quê? Que a missa só termina na bênção final. Pelo menos a gente deveria ter aprendido isso na catequese. A missa só termina com a bênção final. O menino não sai antes da bênção final, que a missa não acabou. Menino não sai. O catequista tem que falar isso. Menino não sai antes da bênção final. Por quê? Porque não pode, porque a missa só termina com a bênção final. Aí outro catequista tem que falar. Menino não sai, menino. Tem que falar. E aí tá. Só que nessa missa não tem bênção final. Por quê? Porque a missa não acabou. E aí a gente vai ver que a missa, a bênção final vai acontecer lá depois, daqui a pouco eu falo. Mas a bênção não acabou, não aconteceu a bênção porque a missa não acabou. Essa missa ela não acaba, por isso que ela não tem bênção. E aí tá bom. E aí vem então a sexta-feira. A chamada sexta-feira da paixão. Nesse dia então a gente vai fazer memória ao quê? À morte de Nosso Senhor. Então é o dia que nós fazemos memória ao dia que Jesus morreu. Gente, nesse dia, por favor, esse dia não é dia da gente, né, escutar música, fazer churrasco com os amigos, feriadão, não vou trabalhar, vamos juntar a galera pra jogar um fute. Gente, né, não, né, faz isso outra oportunidade, né, esse dia não. Então, sexta-feira da Paixão não é um feriado, né, não é um dia, vamos pra praia ali tomar um bronze, não. Sexta-feira da Paixão é o dia que a gente está fazendo memória da morte de Nosso Senhor, né, trouxe aqui meu crucifixo. Então, nesse dia aqui, gente, é um dia primeiro de jejum e abstinência. Jejum é uma coisa, abstinência é outra. Não é a mesma coisa. Então, vou explicar o que é jejum, vou explicar o que é abstinência. Gente, lembrando, esse dia de jejum e abstinência é obrigatório. Obrigatório, certo? Então, não cumpriu o jejum e abstinência, vá se confessar. Então, o que é, primeiro, o que é jejum? Jejum é uma prática para pessoas entre 18 e 60 anos. Os menores de 18, os maiores de 60 estão dispensados. O que é o jejum, então? Jejum é você comer uma refeição completa, normal, até ser saciado, refeição completa até a saciação, e só. Mas eu posso, de refeição só, uma refeição completa. Mas eu posso consumir outros 2 lanchinhos que somados não dão uma refeição completa. Então, sei lá, um exemplo. Eu acordei, café da manhã, sei lá, meio pão francês, ponto. Não tem nada de bolachinha, de um biscoitinho, não. Tá, é assim, é pra não morrer de fome, pronto. Tá, aí a refeição completa, ela pode ser o almoço, pode ser a janta, o que preferir. Por exemplo, eu faço o almoço, então no almoço vai lá e come. Bem, normal, você dá conta também do dia. Come normal, até a saciação. Tá, chega de tarde, um outro lanchinho. Sei lá, come 3 bolachas. O outro meio pão. Como é que é? O outro meio pão de manhã, 3 bolachinhas, água e sal. Tá, isso é para pessoas que têm saúde. Thaís, estou grávida. Thaís, tenho problema. Thaís, vou desmaiar. Thaís, estou morrendo. Não faça, né? Não faça. Hã? A diabetes, pessoa que tá com a diabetes, não pode, né? Então, não faça, né? Que é para pessoas saudáveis, entre 18 e 60 anos. Isso é jejum. Gente, jejum é só 2 vezes no ano que a igreja pede. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, certo? Beleza. E é um dia de abstinência de carne. O que é carne? Carne
Há uma polêmica sobre carne, tem isso. A carne, no site do Padre Paulo Ricardo fala que carne é bovino, suíno e ave. É porque tem, tipo, sei lá, né? Capivara, jacaré, essas coisas. Mas assim, bovino, suíno e ave, né? No site do Padre Paulo Ricardo fala, são permitidos peixes e frutos do mar, tá? Então, peixes e frutos do mar, tranquilo. Então, é um dia de abstinência de carne. A abstinência de carne é para pessoas acima dos 14 anos, tá? Acima dos 14, mas não tem máximo. Então, de novo, jejum é para pessoas dos 18 aos 60. E abstinência de carne é todo mundo acima de 14, certo? Na sexta-feira da Paixão. Beleza? Entendemos? Jejum e abstinência está no Código de Direito Canônico, tá bom? Aí tá bom. Além disso, o que mais? Para falar sobre a sexta-feira da Paixão. Existe uma prática piedosa, muito bonita, não é obrigatória, existe uma prática de fazer o relógio da Paixão. Vocês já ouviram falar do relógio da Paixão? O que é o relógio da Paixão? Tem aqui, ó. Alguns santos, alguns místicos, eles tiveram a visão de como foi essas 24 horas que transcorreu a Paixão. Ela não é uma marcação exata, precisa ali, mas existe essa piedade, né? Essa devoção. É o quê? A cada batida de relógio, fazer uma oração. É pesado, evidente, né? Então começa já na quinta. Olha aqui o relógio. 18 horas da quinta-feira foi a preparação para a Páscoa. Tem a oração de cada hora, tá? Para quem quiser fazer, quem quiser fazer esse sacrifício, né? Porque é difícil, porque tem que acordar de hora em hora, porque durante a noite também tem. Mas é uma piedade muito bonita, uma devoção muito bonita. Tem de Santo Afonso tem o relógio da Paixão, Santa Catarina Emerick, Beata, né? Beata Catarina Emerick. E tem essa aqui, ó, a Luísa, acho que ela é beata? Não sei se ela é beata. Tem aqui também as 24 horas da Paixão. Então, às 18 horas da quinta-feira, preparação para a Páscoa. 19 horas, Jesus lava os pés dos discípulos. Às 20 horas, Jesus institui a Eucaristia. 9 horas da noite, Jesus reza no Horto das Oliveiras. Às 10 horas da noite, Jesus entra em agonia e sua sangue. 11 horas da noite, Jesus recebe o beijo de Judas. Meia-noite, Jesus é preso. 1 hora da madrugada, Jesus é conduzido a Anás. 2 horas da madrugada, Jesus é entregue a Caifás. Às 3 horas, Pedro nega Jesus. 4 horas, o Sinédrio entrega Jesus à morte. 5 horas da manhã, Jesus é conduzido a Pilatos. 6 horas da manhã, Jesus é desprezado por Herodes. 7 horas da manhã, Herodes devolve Jesus a Pilatos. 8 horas da manhã, Jesus é flagelado. 9 horas da manhã, coroado de espinhos. 10 horas da manhã, condenado à morte. 11 horas da manhã, recebe a cruz. Meio-dia é crucificado. 1 hora da tarde, converte o bom ladrão. 14 horas, deixa Maria por mãe. 3 horas da tarde, morre. 4 horas da tarde, é transpassado pela lança. E 5 horas da tarde, sepultado. Esse é o relógio das 24 horas da Paixão, né? Depois vocês procuram na internet, quem tiver vontade de fazer, existe uma oração para cada hora. Uma oração bem curtinha. O Padre Paulo Ricardo, todo ano ele posta, toda hora, né? Ele posta a madrugada inteira. Então, 3 horas da manhã ele posta uma imagem e a oração. 4 horas da manhã ele posta a imagem e a oração. 5 horas da manhã. O Padre Paulo, ele faz o relógio da Paixão. Então, quem quiser seguir com ele, né? Põe para despertar de hora em hora. Reza a oraçãozinha pequenininha, volta a dormir e vai fazendo assim. Tá, esse é o relógio da Paixão. Existe, nesse dia, é o único dia do ano em que não se tem missa. Não tem missa, né? Jesus está morto, faça memória da morte de Jesus. Então não tem missa. O que tem? Tem uma celebração às 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde? Porque foi a hora que Jesus morreu. Essa celebração, ela não é uma missa, não tem consagração do pão e do vinho, mas tem a distribuição da Eucaristia. Uma observação. Para quem por um acaso está fazendo esse ano, não estou conseguindo falar. Para quem começou esse ano, aquela devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês, a sexta-feira da Paixão cai na primeira sexta, né? Mas não tem problema, porque a devoção é comungar 9 primeiras sextas do mês e não ir à missa. Então isso não atrapalha quem está fazendo essa devoção, vai poder comungar do mesmo jeito, certo? Mas enfim, isso foi só uma observação.
Como que é a liturgia das 3 horas da tarde? Não tem canto de entrada. O padre entra em silêncio. O sacrário vazio, luz apagada, a porta do sacrário aberta. Ele entra e ele deita no chão, ele se prostra diante do sacrário vazio. Silêncio total, e ali começa a celebração. Acontecem as leituras, acontece o evangelho, depois acontece uma oração universal, que reza-se pela igreja, pelo Papa, por todo o povo fiel, pelos judeus, pelos que não acreditam em Cristo, pelos ateus, pelos governantes e pelos que sofrem. Depois dessa oração inicial tem a adoração da cruz. O pessoal acha estranho adorar cruz, mas não tem nada estranho, né? Ah, mas adorar não é só a Deus? Sim, eu estou adorando a Deus, né? Adorando é a Deus mesmo. Adorando o mistério da paixão de Cristo, né? Então, a adoração da cruz, o padre normalmente fica lá com a cruz. Então, normalmente ele fica com a cruz assim, lá na frente. O povo faz fila, vem e adora a cruz, né? Ou beija, faz alguma oração, ajoelha, reza. Então, essa é a adoração da cruz. Ele entra também tirando. Ele entra, primeiro, antes dele ficar lá, ele entra com a cruz. A cruz está tampada, ele vai tirando o pano aos poucos. Como é que é? Não, que ele fala? Eis o leito da cruz, né? Eis o leito da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E aí, beleza, aí acontece a comunhão. A celebração termina sem música. Não tem canto final, não tem. Deus quero louvar-te, não tem, né? E aí termina sem canto e sem a bênção final. Lembra a missa da quinta? Não acabou até agora. Então, não tem a bênção final. Beleza. Tem como, é uma missão. Tem como ganhar indulgência plenária nesse dia? Tem. Como é que ganha? Concede-se indulgência plenária ao fiel que na sexta-feira da paixão e morte do Senhor participa, né? Toma parte piedosamente na adoração da cruz. Nessa celebração que eu estou falando das 15 horas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter confessado 8 dias antes ou 8 dias depois. Tenho que comungar nessa celebração, participar da celebração inteira e rezar. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, nas intenções do Papa. Beleza. O que mais, né? Sobre Sexta-feira da Paixão. Existe uma tradição também piedosa, mas né, não está no missal, do padre fazer uma procissão do Senhor Morto. Antes da procissão, normalmente, pode acontecer que ele faça uma homilia, uma reflexão. Às vezes até nessa das 15 ele faz essa homilia sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Jesus, lá na cruz, ele falou 7 coisas, né? Tá, e as 7 palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí ele perdoa todo o povo, né, que o estava crucificando. Depois ele fala, hoje estará comigo no paraíso. Isso ele fala para o ladrão que se converteu. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele fala isso, Maria entregando João para Maria, Maria para João. E esse João representa todos nós, né? Maria, entregando Maria para toda a humanidade. Depois ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Isso aqui quase que dá uma aula inteira para explicar só essa frase, mas eu vou falar muito rápido, porque muita gente tem muita dúvida, né? Como assim me abandonaste? Deus abandonou Jesus? Como assim? Porque Jesus na cruz, ele remiu todos os pecados da humanidade. Então ali na cruz ele estava carregando todos os pecados, todos os pecados que eu cometi na vida, todos os pecados que a Érica cometeu na vida, todos os pecados que a Josi cometeu na vida, ele estava carregando tudo ali na cruz. E naquele momento ele sente o abandono de quem está em pecado mortal. Ele sente isso. Então ele sentiu o que nós, porque quando nós estamos em pecado mortal, né, nós estamos separados de Deus. Por livre vontade nossa, porque a gente decidiu, a gente escolheu cometer o pecado mortal. Então, naquele momento, ele sente aquilo, né? A distância que quem está em pecado mortal tem de Deus, por isso que ele sente aquilo naquele momento. Depois tem o sede. Esse sede também, Santo Afonso vai falar nesse livro, A Paixão de Nosso Senhor, ele explica que esse tem o sede, é sede das almas. Ele tem sede das almas. Tem uma frase aqui, que é de Santo Ambrósio, que fala... Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Ele quer que nós tenhamos sede dele. Depois tudo está consumado. Eu vou ter que falar, porque é bonito demais. Que é esse asterisco aí que eu coloquei. Gente, isso é legal demais. Na ceia pascal, lembra que eu falei que a ceia, essa janta, já era uma tradição. Não foi Jesus que inventou essa janta da quinta-feira. Nessa ceia, o previsto que os judeus vinham fazendo, né? Porque existe um rito nessa janta, né? Nessa ceia. Era que eram servidos 4 bebidas.
passavam-se 4 cálices para que eles bebessem. O cálice que ele consagrou o vinho, né, foi o terceiro, que acompanha a refeição principal, que é o cordeiro. Após a refeição principal, era previsto que se passasse um 4º cálice, que se chamava cálice da consumação, que era tomado enquanto se cantavam os salmos. Só que na Bíblia fala que eles cantaram esses salmos, os salmos foram cantados, mas não faz menção que foi servido esse 4º cálice, né, que se chamava cálice da consumação. E aí Jesus, quando está na cruz, ele fala, tudo está consumado. Então, na verdade, o que acontece? Ali, ele estava consumando, né? É como se o sangue dele fosse o 4º cálice. Aquele momento da cruz é o 4º cálice. Então, daí a gente vê que a cruz e a ceia é uma coisa só, né? A cruz, ela foi o 4º cálice da ceia, então é uma coisa só. Então, a missa, e depois vai ter uma aula sobre a missa, que a Erika vai explicar o que é a missa, e vocês vão ver que a missa, ela é a 5ª e a 6ª, né? É a ceia do Senhor e a crucifixão. A missa é isso, é um ato só, isso é a missa, né? Então, Jesus, ele não toma esse 4º cálice, porque ele foi o 4º cálice, a crucifixão dele foi o 4º cálice. E aí, tá. Existe uma tradição também, né, nessa Sexta-feira da Paixão, que existe as beurs, né, que são as mulheres vestidas de preto. Isso também não está previsto na liturgia, isso é invenção, é uma tradição, né, uma tradição. E aí, que é aquelas mulheres que cantam, né, eu tava brincando de cantar isso mais cedo, mas eu não tô nem com voz agora pra zoar. Tem a Verônica, porque Verônica enxugou o rosto de Jesus, né? E aí tem as mulheres piedosas que acompanhavam, né? E aí faz-se memória dessas mulheres. Por isso que tem isso na procissão. Muito obrigada, porque já tá acabando do copo também. E aí tá. E aí acabou a sexta, veio o sábado. Tá. Sábado, o que acontece? Aí no sábado pode reunir a galera pra jogar um fute, né? Não pode. Por quê? No sábado, o que acontece? Não vai reunir a galera pra jogar fute, não. Porque no sábado, faz-se memória de Jesus que está na onde? No sepulcro. Jesus está morto no sepulcro, né? Eu fui falar lá no relógio da Paixão que às 5 horas da tarde ele foi sepultado. Então ele foi sepultado, ele passa todo o sábado sepultado. Então o povo tá lá chorando. Então a gente faz memória disso, né? Então não é um dia de fazer rave, não é um dia de botar funk, né? Na verdade dia nenhum é dia disso, mas tudo bem. E aí, né? Então assim, tá, beleza. Então é um dia de mais silêncio também. E é um dia, eu acho muito bonito o missal. O missal fala, muito obrigada, o missal fala que é um dia de jejum da Eucaristia. Porque a gente, nesse dia, vai parecer estranho, mas daqui a pouco eu vou explicar. Nesse dia a gente não comunga. Vocês vão falar, mas como que não comunga? Daqui a pouco eu falo. Então no sábado não tem comunhão. Não há distribuição de comunhão no sábado. Eu vou falar? Calma, vou falar. E aí, beleza. Então é ainda um período de silêncio e meditação que nós estamos em espera para a ressurreição. Nesse dia Jesus está morto, mas o que ele acontece? Lá no creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. O que ele faz nesse dia? Ele desce à mansão dos mortos. Nossa, isso quase que daria uma aula também, não vai dar para falar com detalhe. As portas do céu estavam fechadas. Ninguém tinha ido para o céu ainda. Sabe toda a galera que morreu? Abraão, Davi, Salomão, Noé. Ninguém estava no céu ainda. As portas do céu estavam fechadas. E esse pessoal estava num lugar chamado Mansão dos Mortos. Por quê? Porque foi a cruz de Jesus que abre as portas do céu. Então Jesus, quando ele morre, a crucifixão abre as portas do céu e Jesus desce à Mansão dos Mortos. É isso que a gente reza no creio. Desceu à Mansão dos Mortos. Ele desce e aí ele pega as pessoas que eram para estar no céu. Ele não pega todo mundo. Tem gente que já estava no inferno. Mas quem era para estar no céu, ele pega. Então ele vai, vamos lá, galera, vamos lá. São José, que já tinha morrido. São José, São João Batista, Moisés, Abraão, toda a galera, Jacó, José, todo o povo do Antigo Testamento. E aí, ele desceu a Mansão dos Mortos e esse pessoal, então, agora eles podem ir para o céu, porque a crucifixão abre as portas do céu. Então, é um dia para refletir sobre isso, gente. É um dia muito rico, né? E o que não falta é meditação, para vocês procurarem, Santo Afonso, principalmente Santo Afonso, ele é tudo de bom. E aí, certo, isso é um sábado.
Mas aí você fala assim, Thaís, mas como que sábado não tem comunhão? E eu já fui na missa do sábado à noite, aquela missa lá que tem 8 páginas de folheto, como é que você fala que não tem Eucaristia no sábado, meu Deus, né? Aí é que tá. O bafo que eu vou falar pra vocês agora. O que acontece? Pra gente é sábado, mas pros judeus aquilo é domingo. Por quê? Explico. Aqui pra gente, que hora que começa um dia? Meia-noite, né? A hora que dá meia-noite, muda. Hoje é dia 24, hoje é dia 25. A hora que dá meia-noite vai mudar para 26. Nos judeus não é a meia-noite, é às 6 horas da tarde. Então, o dia para eles dura das 6 às 6. Então, 6 horas da tarde, para eles é o quê? Domingo. Então, de fato, no sábado no sábado inteiro não teve. Por quê? Desde as 6 horas da tarde da sexta, porque a celebração foi 3 horas da tarde. Então, das 6 da tarde, da sexta, até as 6 da tarde do sábado, de fato eu não comunguei. Então, de fato, houve um jejum eucarístico, um jejum da comunhão. Eu fiquei sem comungar por 24 horas, o sábado inteiro, das 6 da tarde da sexta até as 6 da tarde do sábado. Então, não comunguei. E aí, a partir das 6 da tarde, pode-se, então, fazer a missa da vigília. Cada paróquia faz um horário, a partir das 6, 7, 8, 9, tanto faz. E aí vem, aí é a missa, aí é a missa. Então, no missal está escrito missa de domingo. Chama missa de domingo na noite santa. Entre parênteses, vigília pascal. Essa é assim, a missa, gente. É a missa. Ela demora pra caramba, assim, né? São 8 páginas de folheto, né? Quando a gente é criança, a gente tem preguiça, porque a gente é besta, que a gente não entende nada de liturgia, que a gente fala, não quero ir nessa missa, porque ela é demorada, porque isso é coisa de tonto falar. Que é uma missa maravilhosa, assim, dá vontade de chorar do início ao fim. Então ela já começa com as luzes apagadas, porque Jesus está morto. As luzes estão apagadas, o sacrário está vazio, a luz do sacrário fechada, o altar está sem toalha. Começou desse jeito. E aí começa lá fora, o padre chama a galera lá fora tem uma fogueira, né? E aí lá na fogueira, o padre acende um círio. Eu não vou pegar porque vai derrubar a cera, vai dar muito legal. Acho que é melhor até apagar, porque depois vai dar muito problema. E aí o círio pascal, aqui tem um mini círio pascal que não vai dar pra pegar. E aí ele faz todo um rito, né? Que eu ia explicar, mas assim, 20 para 5 já não vai dar pra explicar tudo. Ele faz ali a preparação do círio, ele coloca esses cravinhos, todos esses cravinhos na própria liturgia ele explica, né? Conforme ele vai colocando, ele explica. Então, ali ele faz a bênção do fogo, que também é muito bonita. Aí, vamos ler a bênção do fogo? Vamos. E aí, a gente sabe que 6 horas da tarde tem problema. E aí, a bênção do fogo, ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a bênção do fogo. E aí ali ele prepara o círio. E aí ele fala, Cristo ontem e hoje. Por isso que é alfa e ômega, né? O princípio e o fim. Princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade. Tanto é que no círio, o correto é ter o ano, né? 2023. Então, representando alfa e ômega, o princípio, Deus está conosco no princípio, no fim e no ano de 2023. Sempre, né? Então, desde o princípio até o fim dos tempos e nesse ano agora. Então, é muito bonito. Ele faz, então, toda a preparação do círio. E aí começa a procissão, a luz está apagada da igreja, o pessoal está com a velinha na mão, ele entra com o círio aceso, vai acendendo a vela das pessoas, e aí ele chega lá no altar. E aí ele entra na igreja e ele diz, né, eis a luz de Cristo, e vai acendendo-se as luzes da igreja. Aí depois tem a proclamação da Páscoa, que é assim, é muito bonito, que é o chamado Exultate, né? É a proclamação da Páscoa, que até tinha preparado para ler, mas não tem condição não, porque senão a gente vai sair daqui muito tarde, que tá lá no missal, é muito bonito. Sim, é gigante, mas é muito bonito, né? Que o refrão fala, né? Ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. É lindo.
E aí ele faz, e aí começa a liturgia da palavra. A liturgia da palavra é a primeira leitura, salmo, segunda leitura, salmo, terceira leitura, salmo, quarta leitura, salmo, quinta leitura, salmo, sexta leitura, salmo, sétima leitura, salmo. Aí vem o glória. E aí o glória, não, glória super triunfal, assim, super alegre, com o sino tocando e tal. Aí enquanto tá colocando glória, cantando glória, volta Jesus pro sacrário, acende a luzinha vermelha, põe a toalha no altar, acende as velas, ficando arrepiado, que é bonito demais, pode lembrar. E aí fica bonito demais. E aí termina o glória, vem a oitava leitura e salmo. E aí já tá quase dando meia-noite. E aí vem o evangelho. E aí tem a homilia e depois tem a ladainha de todos os santos, que é a coisa mais linda do mundo. E aí depois vem a renovação das promessas batismais. E aí pode ser que nesse dia tenha batizado ou não. O missal prevê que nesse dia se batize alguma criança. Né? O meu sonho é meu filho ser batizado nessa missa. Eu vou ter um filho, eu vou programar o dia certinho dele nascer para ele nascer para ele batizar nesse dia. E aí ali batiza uma criança nesse dia, ou não, pode ser que batize ou não. E o que acontece? Mas independente se batiza ou não uma criança, ali a gente faz a renovação das nossas promessas batismais. Inclusive eu já vou até pular porque fala lá, como lucrar indulgência? Renovando as promessas batisais nessa missa. Tendo confessado 8 dias antes, 8 dias depois, comungando nessa missa e rezando as intenções do Papa. Então, gente, não falta indulgência plenária. Vai pro inferno aqui quem quer, né? E pro purgatório quem quer. Porque a igreja está dando os recursos aqui pra gente. Só uma pergunta, essas confissões que está tendo agora do mutirão de confissão... Vale? Vai, Mas não vai dar 8 dias não, né? Vai semana que vem, ué. Deixa pra ir semana que vem, gente. Confessa semana que vem. Quem já confessou, dançou. Confessa de novo agora. E se confessar durante a semana? Como assim? Tipo assim, Dentro de 8 dias antes e 8 dias depois. Você tem 16 dias pra confessar. São 16 dias, qualquer um desses 16 dias. mas durante a semana, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira santa. Pode, ué. Pode. Não, Só tem. lembrando que na sexta-feira da paixão não tem Sacramento. Na sexta-feira da paixão não tem sacramento. Então ninguém casa na sexta-feira da paixão e ninguém confessa na sexta-feira da paixão. Ninguém, né? Não tem a Eucaristia, só a distribuição. Mas não tem consagração na sexta-feira da paixão. Tá, mas enfim, aí tem a renovação das promessas batismais. E aí tem a liturgia da Eucaristia. E aí no final tem o quê? Tem o quê? A bênção. Sabe a missa da quinta? Acabou. Acabou agora. A missa acabou. Agora acabou a missa. Gente, mas assim, é bonito demais, entendeu? É a coisa mais linda do mundo. É muito bom. E aí, acabou, né? E aí depois tem a missa, essa é a missa principal, né? É a missa chamada Missa da Vigília Pascal. Mas, eu posso, se eu for muito besta, né? Eu não quero essa missa, eu não consegui, sei lá. Pode ir na missa do domingo. A missa no domingo também vale, como o preceito da Páscoa. É uma missa normal, Mas né? com a missa do bênção dos ovos. É a missa do bênção dos ovos, E tem padre que leva o coelhinho da Páscoa. Aí acontece cada coisa que a gente vê. Mas assim, o normal, o que é? Uma missa normal. Normal. A única coisa que tem de diferente das outras missas de domingo é que tem a sequência. Eu vou ter que ler a sequência. Porque a sequência é muito bonita. E aí, mas assim, cumpre o preceito da Páscoa, tanto quem vai nessa missa da vigília, que é essa longa, quanto quem vai na missa normal do domingo. Mas assim, vamos em todas, gente, né? Porque é muito bonito. E aí a sequência que da missa do domingo, né? Qualquer missa do domingo. Tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura. E aí antes do evangelho ele fala: cantai cristãos afinal, salve ó vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco, por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Então essa é a única coisa de diferente que tem na missa do domingo da Páscoa, né? A missa do domingo inteiro vai ser a mesma missa, mas tem essa sequência, certo? Não fala dos ovos das crianças, não. Tem que entregar os ovos. Tem a bênção dos ovos, E aí, depois disso, tem a oitava da Páscoa. Gente, o que é a oitava da Páscoa? Imagina o seguinte, que a Páscoa é um dia tão maravilhoso,
tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que não cabe dentro de 24 horas. 24 horas é muito pouco. Então ela é estendida por 8 dias. Isso é a oitava da Páscoa. Então são 8 dias de Páscoa, como se fosse um único dia. Então são 8 dias de solenidade. Esses 8 dias de solenidade. Tanto é que na sexta-feira dessa semana não faz abstinência de carne. Por quê? Porque a solenidade é Páscoa, é como se fosse um domingão. Sabe o domingão do pastor? É como se fosse um domingão gigantesco. Ele começa domingo, segunda ainda domingo, terça domingo, quarta domingo, quinta domingo, sexta domingo, sábado é domingo, e domingo é domingo. E aí acaba. E aí acaba a Páscoa. Então isso é a oitava da Páscoa. É 8 dias de solenidade. Né? É um dia que não coube 24 horas, então é como se fosse um dia de 24 vezes 8. Quanto é 24 vezes 8? 760. Mais de 160 horas. É um dia de mais de 160 horas. Certo? Comentar sobre Nossa Senhora no sábado. O que seria isso? Que ela foi a única que ficou de pé, assim, a igreja sobreviveu nela, que ela foi a única que manteve a esperança da ressurreição. Isso pode vir falar isso. Muita gente já falei. E tanto é que ela foi a única que de fato acreditou na ressurreição, porque ela foi a única que não foi lá no túmulo ungir o corpo. Porque as mulheres, elas foram pro túmulo pra quê? Não foi para ver Jesus ressuscitado. Elas foram com óleo para ungir o corpo putreficado de Jesus. O corpo morto de Jesus. Por quê? Porque elas não acreditaram na ressurreição. Maria não foi. Por quê? Porque ela foi a única que de fato ficou. Né? Ela creu na ressurreição. Certo? Então assim, gente, o que eu posso falar resumindo tudo? Cria vergonha na cara e vai na missa todas as missas. Vai no domingo de Ramos. Depois vai na quinta, vai lá em Guaxupé, depois vai na Lava Pés, na sexta vai nas 15 horas, sábado da vigília vai também, domingo vai também, entendeu? Tira a semana assim pra isso, entende? Essa é a semana disso, não é semana de ir pra praia, não é semana de ir nada, é semana de ir pra missa. E todas as liturgias, todas elas são muito simbólicas. Todas é cheio de simbolismo, é tudo muito bonito, né? E pra que serve isso? Pra que serviu essa aula, né? Qual é o objetivo? Eu aprendi sobre os ritos antigos, sobre as tradições. Não é isso, né? Existe esse preconceito, né? A igreja dos ritos, a igreja dos panos, a igreja do rei do parque. Não, gente. Isso aqui é a igreja viva. Isso aqui é a igreja para eu aprender a viver, para eu me santificar. Porque em cada uma dessas coisas eu preciso aprender algo para a minha vida. Né? É na sexta-feira eu pedir perdão pelos meus pecados, sabendo que Jesus está lá na cruz por mim. Então é um dia de eu pedir perdão dos meus pecados. No sábado é um dia de eu ficar em vigília, em silêncio. Domingo é um dia de alegria, né? É um dia de grande alegria. A gente tem mania de fazer a ceia do Natal, né? Mas a gente nem precisa de fazer a ceia da Páscoa. A gente faça a ceia da Páscoa. É um dia de fato de alegria. Para lembrar o quê? Isso aqui, foi por mim. Foi por mim. Foi por causa dos meus pecados. E é uma coisa impressionante que se só existisse eu no mundo, se não existisse mais ninguém, ele teria morrido na cruz do mesmo jeito, mesmo se fosse só por mim, porque é um amor infinito. Pensa na matemática, né? Se você for pegar, sei lá, 8, for dividir com 4 pessoas, 2 para cada. Mas se você for pegar o infinito e dividir por pessoas, fica infinito para cada. Então, o amor de Jesus é infinito. Então, por cada um de nós é infinito. Então, mesmo se só existisse eu, ele faria isso do mesmo jeito, porque o amor que ele tem por mim é infinito. Então, assim, é um dia da gente pensar isso de fato, né? E pensar assim, será que eu estou jogando fora isso aqui que ele fez por mim? Porque quem se decide por viver em pecado mortal, está jogando fora isso aqui. A pessoa se decide por, ele fez isso, mas mesmo assim, eu não tô nem, quero viver minha vida e foda-se. Então, assim, é a gente parar e pensar assim, será que o que ele fez por mim, eu estou, de fato, aproveitando essa graça que ele me concedeu? Né? Então, é um dia da gente, de fato, refletir como que está a minha espiritualidade, como que está a minha alma, né? E quem está em pecado mortal, gente, por favor, né? Que faça uma boa confissão e que se decida, a partir dessa Páscoa, a não ser só mais uma Páscoa, né? Mas, de fato, a mudar de vida, de verdade mesmo, converter, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, certo? Eu desejo de verdade, mas de verdade mesmo, que vocês aproveitem bem e que essa aula ajude vocês a viver bem essa Semana Santa
vocês possam aproveitar, que não seja só, ai, nossa, que missa longa, ai, nossa, que coisa esquisita, ai, por que esses ramos, ai, que vocês entendam tudo que está acontecendo e que, entendendo, vivam melhor, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhecer isso, né, não tem como amar a nossa igreja, né, se a gente não conhecer. Então, de verdade, eu desejo vocês uma excelente Semana Santa e, de verdade mesmo, uma ótima Páscoa.